Shabbat Shalom. Hoje nós estamos no dia 2 do mês de Elul, do ano 5780. E pelo calendário gregoriano, nós estamos no dia 22 do mês de agosto do ano 2020. E nessa tarde, nós vamos conversar um pouco sobre a nossa Parashá, a porção semanal da Torá, de nome Shofetim, que traduzido significa juízes. Essa Parashá, ela é de número 48, é a 48ª Parashá da nossa leitura anual dos 5 livros da Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para o mundo judaico, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, e para o mundo normal é chamado de Pentateuco. Então, nessa paraxá de hoje, nós estamos no capítulo 16 de Deuteronômio, Devarim, a partir do capítulo 16, do verso 18, e vamos até o capítulo 21 e o verso 9. Essa é a nossa paraxá desta semana, Shofetim, juízes. E nessa paraxá nós encontraremos, entre vários ensinamentos, 2 principais mitzvot para o Benei Noach, ou seja, 2 mandamentos que servem para tanto o mundo judaico como para os Benei Noach, ou as nações, para os não-judeus. São 2 mandamentos em que nos fala sobre a questão de idolatria e também nos fala sobre a questão de nós não estabelecermos justiça. Então, são 2 mandamentos, justiça e idolatria. A nossa paraxá, ela começa no capítulo 16, a partir do verso 18 de Deuteronômio, Devarim, que nos diz assim: juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti Matsevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Então, a nossa paraxá, ela começa com questão de justiça. E para estabelecer justiça, está dizendo que Shofetim, juízes, do mandamento de nomear, o Eterno disse a Moshe para o povo, assim que tomasse posse, nomear os juízes, juízes e policiais em todas as cidades do território de Israel. Os Shofetim eram os encarregados de administrar a justiça e resolver os assuntos judiciais, enquanto os Shofetim cumpriram as ordens e disposições dos tribunais. O juiz não podia diferenciar os litigantes, como fazer sentar a um e deixar o outro em pé, falar gentilmente a um e asperamente a outro, favorecer ao pobre porque é pobre, ou ao rico para lhe evitar a vergonha da condenação. Da mesma maneira,
foi proibido prestar honrarias e dar presentes aos juízes para conseguir favores. A finalidade deste mandamento é que, por meio da justiça, converta-se o mundo no que a Torá e os profetas haviam sonhado, o reino do Eterno sobre a terra. O objetivo de Deus, quando ele traz para a questão de nomear juízes, é trazer justiça. E uma das mitzvot para os Benei Noach também é estabelecer justiça, viver em justiça, fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é reto. Então, por isso, uma das 7 leis de Noé é justiça, estabelecer justiça e fazer justiça. Aquilo que é reto aos olhos do Eterno. É você realmente estar diante do Eterno fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos, não aos olhos dos homens. Por isso que aqui os sábios dizem que ao estabelecer justiça, não é para agradar a um e desagradar o outro. Não é para falar de uma forma agradável com um e desagradável com o outro. Não é para favorecer o pobre porque é pobre, ou favorecer o rico para que ele não passe constrangimento, né? Então, estabelecer justiça é julgar segundo a lei, de forma justa. O culpado é culpado, o inocente é inocente, né? E a sua conduta no dia a dia, ela precisa ser exatamente dessa forma. Que forma? Uma forma justa. Você fazer aquilo que é justo, né? Entre outras coisas, né? Você não prejudicar o teu próximo, porque é uma mitzvah, sem sombra de dúvida. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você ama a si mesmo, né? Então, se você faz aquilo que é bom e justo para o próximo, aquilo que é bom e justo retornará para você sem sombra de dúvidas, né? É uma das grandes lições que nós temos em Bereshit, o livro de Gênesis, é quando Deus nos fala a respeito de árvores frutíferas e árvores não frutíferas. As árvores não frutíferas, elas têm sombra, né? Apenas isso. Mas as árvores frutíferas, além delas darem sombras, elas dão alimento, né? Então isso significa que nós precisamos realmente sermos pessoas que façamos justiça e que tenhamos fruto, né? Então a nossa atitude são frutos da nossa conduta. E dessa forma, o que fazemos para as outras pessoas, o que fazemos para Deus, precisam ser frutos. E frutos sempre serão para alimentar. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, a sua conduta fará com que pessoas ao seu redor possam realmente olhar para você e ver que você é uma árvore frutífera. E o homem, o ser humano, ele também é comparado, né, dentro da Kabbalah, ele é comparado a uma árvore, né? E nós precisamos realmente sermos uma árvore frutífera. E a finalidade deste mandamento é, por meio da justiça, converter o mundo no que a Torá e os profetas haviam sonhado desde o princípio, né? O chamado sonho de Deus, que é estabelecer este mundo como o seu lar. Então, quando você pratica justiça, você está somando as suas atitudes, o seu exemplo, os seus atos de justiça, está somando com o que a Torá pede e aquilo que os profetas falaram. Então, num nível universal e transcendental, você estará, sem sombra de dúvidas, ligado à Torá, desde Bereshit, no princípio. Você estará ligado aos profetas desde a antiguidade, certo? No mesmo propósito, estabelecendo justiça, para que o mundo seja definitivamente preparado para receber Mashiach e estabelecer este mundo como o lar de Deus. Isso significa que você faz parte de um propósito divino.
e você estará seguindo esse propósito divino. Então, seja o que ou quem for, não saia do alvo, não saia do caminho, né? Como diz um profeta, né? Ouvirá uma voz que te diz, este é o caminho, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho, né? Então, por isso, a Torá é o nosso norte, porque aqui nós encontramos o Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo. Nós encontramos o Eterno, Adonai, o En Sof, que é a luz infinita. E servindo a esse Deus único e verdadeiro, você estará na sua luz. E aonde você for, você estará levando esta luz, a luz da Torá, a luz da presença divina. Então você estará participando do propósito divino. E você estará, de uma certa forma, como juiz, você estará estabelecendo justiça nas suas condutas, na sua palavra e no seu dia a dia. Você está somando ao propósito divino. Quando nós lemos aqui, né, juízes e policiais, no verso 18, para ti, em cada uma das tuas tribos, designarás para ti. Os sábios dizem que essa expressão para ti transmite uma ideia de outro tipo de juízo, a necessidade de julgar antes quem? Se você está numa posição de juiz, você julga. E você julga a quem? Aqui os sábios nos chamam a atenção que a expressão juízes e policiais designarás para ti. Essa expressão está dizendo os sábios. Você designará para ti um juízo. Há necessidade de julgar antes a nós mesmos, você mesmo, pois as pessoas costumam ser rápidas para julgar os outros e lentas para julgarem a si mesmas. Por enquanto, portanto, cada um deve ser, em primeiro lugar, juiz de si mesmo, de suas próprias ações e condenar-se se assim for necessário. É aquele famoso ditado popular que diz, né, que enquanto você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você, né? Então é isso que significa juiz e juízo para ti mesmo. Então antes, né, de você olhar a ação do teu próximo, antes de você falar alguma coisa referente ao teu próximo, você primeiro precisa ser o juiz de você mesmo, analisar as suas próprias ações. Não é à toa que esta Parashá, Shofetim, ela cai exatamente no mês de Elul, que é o mês que nós precisamos fazer referência à nossa conduta durante o ano. Porque no final do mês de Elul, nós estaremos entrando em Tishrei, que é o Ano Novo Judaico. E nesse ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, nós estaremos entrando no ano 5.781. E o mês de Elul traz para nós, segundo os sábios, uma questão de um exame introspectivo. Eu entrar dentro de mim mesmo, ou como diz a Parashá, eu ser juiz de mim mesmo, eu me olhar no espelho e analisar a mim mesmo primeiramente, né? Dessa forma, eu estarei analisando a mim. Eu vou ser rígido comigo? Eu vou ser sério na minha autoanálise? Eu realmente vou falar dos meus pecados, das minhas transgressões? E eu vou falar para mim mesmo, você está errado? Você precisa se consertar? Esta sinceridade para conosco mesmo, diante de Deus, é importante. Por quê? Porque ao estabelecer justiça, eu tenho que ser justo comigo.
para que eu possa ser justo com as pessoas. Então, por isso, não é próprio da nossa conduta ao estilo de uma vida judaica, como Benei Noach, não judeus, é apontar o dedo para os outros. Eu não posso esquecer que eu tenho 3 para mim. Então, por isso, diz o texto, designarás juiz para ti mesmo. Então, faça a tua autoanálise, a tua introspecção, né? O que eu fiz durante este ano de certo e de errado, né? Se possível for, pega uma caderneta, um papel e coloca certo e errado e faz 2 colunas e coloque no certo aquilo que você fez certo, no errado aquilo que você fez de errado, né? E ao analisar isso, veja se você está sendo sincero com você mesmo. Se você está sendo um juiz de você mesmo. Se você está fazendo um juízo correto de si mesmo. Dessa forma, se você o fizer, então você pode estabelecer justiça. Não no sentido de ficar acusando os outros ou de ficar condenando os outros. Estabelecer justiça, a princípio, significa você ajudar o próximo a se corrigir. Por quê? Porque quando você faz a sua autoanálise, você fala, puxa vida, eu não poderia ter dito tal coisa, eu não poderia ter agido como eu agi naquela situação, eu preciso me corrigir, isto é justiça. Dessa forma, nós vamos exercer justiça com o nosso próximo, não acusando, não sendo um carrasco para com ele, mas na realidade, ajudando o próximo a se corrigir. Por quê? Porque eu pratiquei justiça comigo mesmo e eu me corrigi. É assim que nós precisamos estabelecer justiça, corrigir o mundo. Uma das nossas grandes missões aqui neste mundo, para o qual nós somos aqui enviados pelo Eterno, é para ajudar a corrigir o mundo. E você está aqui nesta missão, para ajudar a corrigir o mundo, não para ajudar a ficar pior, como está. Então nós precisamos fazer essa correção. E à medida que nós vamos praticando justiça, é como diz os sábios, um pouco de luz dissipa muita escuridão. E dessa forma, nós preparamos que a manifestação de Mashiach, ela seja mais rápida e nós possamos participar com Mashiach da redenção, plenamente corrigir o mundo para que seja estabelecido definitivamente o mundo como o lar de Deus. Moshe e David, os sábios trazem para nós, né, que foram 2 grandes personagens, lógico que existe muito mais outros, mas 2 grandes personagens que praticaram justiça pelas escrituras. Moshe pela Torá e David, né, pelos escritos, né? Então, Moshe sempre foi chamado um homem humilde, um homem justo e temente a Deus também. Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Então, Moshe e Davi, e você pode fazer uma análise na sua leitura diária, na sua pesquisa bíblica, né, sobre Moshe e David, né? Nessa paraxá, no versículo 20, nós encontramos assim: a justiça e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Nessa passagem, nesse versículo, os sábios dizem assim, está escrito Tzedek, Tirdof, que significa justiça, justiça perseguirás. Destas palavras aprendemos que se deve perseguir a justiça, e somente através da justiça que nós poderemos ajudar a corrigir o mundo.
Não é suficiente procurar por justiça. Esta deve ser feita por meios honestos. A Torá não tolera a busca de um fim sagrado por meios impróprios. Ou seja, quando nós temos aqui Tzedek, Tirdof, no verso 20, a justiça e somente a justiça seguirás ou perseguirás, ou seja, tudo que você fizer tem que ser pela justiça. Você não pode usar meios impróprios para buscar coisas sagradas, né? Para os não-judeus, né, as nações, nós estamos enfrentando uma dura realidade, onde a mentira está sendo defendida como verdade e a verdade como mentira, né? E muitos, infelizmente, em muitos meios religiosos, estão usando a palavra de Deus de forma deturpada, errada, abusiva e trazendo sobre os seus seguidores como correntes, escravizando o povo, usando de meias verdades e meias mentiras, entre aspas, dizem eles, em nome de algo sagrado. E a Torá não tolera isso, não aprova isso. Por isso, realmente é importante que você seja um leitor da Bíblia. Salmos, né? O salmista diz que só a manifestação da palavra, que só de você ouvir a palavra, você já se torna sábio. Então, por isso que é importante você ler, você estudar, você ouvir os estudos da Torá e ser participante da leitura diária da Torá. Por isso, né, o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstadit, diariamente compartilha, tanto na sua página bneinoach.org.br, as leituras bíblicas diárias, instruções, e ao mesmo tempo os emissários de cada comunidade nos estados vão dividindo esses estudos, essas informações. Para quê? Para que as pessoas tenham a liberdade de poder ver, de poder estudar, de poder se aplicar na leitura. A sabedoria, ela não cai do céu para quem fica de braços cruzados e olhos fechados e ouvidos tapados. A sabedoria que vem do alto, que vem da parte de Deus, essa sabedoria, ela é aplicada nas nossas vidas quando nós também nos aplicamos e nos esforçamos em ler, estudar e estarmos diariamente em contato com a palavra. Aí, então, Deus ele vê o teu sacrifício, ele vê a tua determinação, ele vê que você está realmente fazendo isto, tzedek, tirdof, ou seja, justiça e justiça, somente a justiça você perseguirá, você seguirá. Então aí Deus ele vem para te ajudar a aperfeiçoar o teu conhecimento, a tua sabedoria. Então, desta forma, você estará debaixo da justiça divina e você será um condutor da justiça divina em todas as suas ações e palavras aonde você for. Então você está levando luz, luz da Torá, luz da presença divina, luz da justiça divina, e a escuridão ela vai sendo dissipada e você está colaborando para consertar este mundo e fazer com que o mundo seja corrigido e apresse a manifestação de Mashiach para a redenção e no final o mundo será estabelecido como o lar de Deus, né? Então, a Torá não tolera a busca de um fim sagrado por meios impróprios, né? Então, se
os ensinamentos eles forem impróprios, não adianta nada invocar o nome de Deus, porque Deus não estará abençoando. Fazer justiça é estar na presença divina e realmente, se Deus não tolera isso, é sinal que o juízo dele está atento para os que agem de forma imprópria, né, usando o próprio nome de Deus, dizendo que está agindo para fins sagrados. Mentira, enganação nunca fizeram parte do plano divino. Então, por isso, né, entre aspas, né, nessa casa onde está a mentira e o engano, né, saia enquanto é tempo, para que realmente você possa ser abençoado pela graça do Eterno. Ainda no capítulo 16 do início da nossa paraxá, nós temos aí o verso 21 que diz assim: não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti Matsevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Asherá é uma árvore que os pagãos eles plantavam com finalidade de idolatria. É um tipo de árvore em que, depois de um certo crescimento, eles cortavam aquela árvore e do tronco, né, da madeira, faziam os seus ídolos, os seus deuses, os deuses de madeira, né? E dessa forma, essa árvore era específica para isso. Tanto é, né, que Asherá, essa árvore, ela não era uma árvore frutífera. Só tinha finalidade para a idolatria, certo? Então, segundo a mitologia da antiguidade, a mulher do ídolo Baal, cuja principal atividade consistia em desviar as moças do caminho correto e honesto. A relação entre a Asherá e um juiz indigno é explicado onde o mestre Resh Lakish nos adverte: aquele que empossar um juiz indigno para julgar a coletividade é como se plantasse uma árvore idólatra em Israel, né? Então, o juiz indigno ou um juiz injusto e um idólatra que planta árvores e da sua madeira faz os seus ídolos, os seus deuses, eles estão debaixo da mesma maldição e não da bênção, né? Então, por isso, os juízes, eles precisam ser íntegros, corretos, justos e perseguir, sim, sempre a justiça, certo? Então, por isso, né, é importante nós estarmos atentos a estas realidades, né? Depois fala sobre Matsevá. O Matsevá é um altar feito de uma só pedra, né? Então, os idólatras, os pagãos, eles faziam da Asherá a sua madeira e dessa madeira faziam os seus deuses. E da pedra, né, a Matsevá, uma pedra única, eles faziam o quê? Faziam o altar para os seus deuses, para as suas divindades. Então, dessa forma, eles estavam servindo a pedra e o madeiro, certo? Então, qualquer idolatria que esteja ligado à pedra e ao madeiro, isso daí significa que que Deus não está presente nisso, que não faz parte da divindade. Por quê? Deus disse a Moshe de forma bem clara, e Moshe falou ao povo no Monte Sinai quando recebeu a Torá, a outorga da Torá. Vocês ouviram a voz de Deus. Vocês viram os sinais de Deus. A voz de Deus era semelhante a um grande chofar. O que eles viram, os sinais de Deus, eram exatamente o que? Os trovões, os relâmpagos, as nuvens. Mas Deus deixou claro para Moshe, e Moshe deixou bem claro para o povo:
mas vocês não viram nenhuma imagem de Deus. E outra coisa, o Eterno, Adonai, o Todo-Poderoso, ele é chamado de En Sof, que significa a luz infinita. Para nós entendermos um pouquinho isso daí, para quem ainda não entendeu, veja bem, aqui está o universo, aqui está Deus. O universo, ele cabe, ele está em Deus. Mas o universo não é o lugar de Deus. O universo está em Deus. Mas o universo não é o lugar de Deus. Ou seja, Deus é tudo. Tudo é Deus. Fora de Deus não há nada. Assim como também Deus, quando ele se manifestou no Monte Sinai, ele se manifestou através da Sefirot, que são 10 filtros para que a sua Shekhinah, a presença divina, pudesse e pode se manifestar neste mundo. Porque se Deus se manifestar neste mundo, neste universo, como ele o é, sem a redenção, nada vai existir. Por quê? Porque o universo é muito pequeno diante de Deus. O universo é muito pequeno para ele se manifestar em sua plenitude. Por isso, Deus ele se manifesta através da Shekhinah, dos 10 filtros, conhecidos pelos sábios como as 10 Sefirot. Esta é a forma de Deus se manifestar entre nós, não como En Sof, a luz infinita, mas como Shekhinah, a presença divina. Então, desta forma, realmente, Deus está através da Shekhinah. Agora, quando Deus disse a Moshe, e Moshe disse ao povo, vocês não viram imagem de nada, ele estava dizendo, como que pode alguém fazer uma imagem daquilo que não viu? Como que pode alguém fazer do En Sof, o grande Deus, o Todo-Poderoso, fazer dele uma imagem? Não, não é possível. Por isso, a idolatria, ela foge totalmente à realidade bíblica e à realidade divina. Então aqui nós temos 2 grandes mandamentos para todas as nações: praticar justiça, perseguir a justiça, fazer a justiça. E o outro mandamento, não fazer idolatria, não cometer idolatria. Por quê? Porque é impossível fazer qualquer imagem do Todo-Poderoso. Então, por isso, o Eterno, ele vem e nos mostra essa realidade aqui. A idolatria, tanto do madeiro como da pedra, elas estão totalmente fora do plano divino, né? Então, qualquer religião, que esteja seguindo deuses, qualquer ato pagão de seguir a deuses de madeira ou de pedra, está realmente fora da sintonia bíblica da palavra, E aí, por isso que é importante ler, conhecer, estudar, para que você possa cada vez mais saber quem é Deus. Por isso, fora de Deus nada há. Ele é tudo e tudo é Deus. Ok? Ainda sobre o verso 22, de Matserá, fala, não levantarás, não levantarás para ti Matsevá, porque o Eterno teu Deus odeia,
Então, o rabino Jonathan interpretou essa prescrição do ponto de vista ético. O coração de um verdadeiro guia espiritual nunca deve petrificar-se, cuidando só do seu ego, sem participar ativamente dos problemas relativos à sua comunidade. Ele não pode isolar-se no seu estúdio, na sua biblioteca, para não ver o que se passa ao seu redor. Por isso que o guia, o líder espiritual judaico, no caso específico, nós temos o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele está sempre presente no meio da comunidade, ele se faz presente, ele está virtual ou fisicamente sempre presente nos encontros, seminários, nas instruções, orientações, né? Não fica ali escondido, trancafiado no seu estúdio, na sua biblioteca. Está sempre sendo participante com a comunidade Bnei Noach Brasil e todas as demais comunidades nos vários estados do nosso país. Então, aqui a instrução do sábio, do rabino Jonathan, ele está dizendo essa realidade com referência a isso. Porque qualquer líder, né, que se coloca numa posição de enaltecer o seu ego, ele está na idolatria. É como a idolatria do madeiro ou da pedra. Todo líder que realmente ele é o centro das atenções, ele está fazendo com que Deus fique de lado e ele seja o centro das atenções. O líder, ele não pode, de forma alguma, ser o centro das atenções, né? Ele é uma referência, mas colocar, né, o líder religioso, colocar ele num pedestal, como é normalmente dito, né? Isso daí é idolatria, certo? Então, por isso, né, as pessoas religiosas, elas têm que tomar cuidado de não fazer do seu emissário, do seu líder espiritual, fazer dele um ídolo, certo? E aquele que está na liderança, ele tem que tomar muito cuidado com referência ao seu próprio ego, porque ele mesmo também pode cair nesse erro lamentável e de se tornar um ídolo. E aí a presença divina, a Shekhinah, ela se ausenta de tais elementos, né? No capítulo 17, nós temos aí no versículo 1, onde diz: não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. A orientação que os sábios passam para nós sobre essa passagem aqui, ela é muito importante, porque ela diz a seguinte forma: os líderes espirituais, eles não podem usar de fontes indignas para ensinar as pessoas. Ou seja, a liderança, ela precisa usar de fontes dignas, fontes honestas, fontes alicerçadas na Torá, para ensinar as pessoas. Então, por isso, é importante nós prestarmos atenção que não sacrificarás ao Eterno teu Deus, né? Que é qualquer coisa que, aqui fala boi ou cordeiro, né? Que tenha defeito ou qualquer imperfeição, né? É você colocar aqui o seu serviço a Deus. A liderança como serviço a Deus. Então, a liderança especificamente, ela não pode usar de fontes indignas. Por isso, nós, do movimento Bnei Noach, que estamos ligados ao nosso Rav Yaakov Gerenstad e demais rabinos que estão assessorando ele, que é o caso do rabino Shimon Brand e o rabino Michel Tabassnik, né? Então, esses rabinos, eles são do movimento Chabad. Então, nós, como estamos ligados a ele,
Então, o nosso aprendizado, o nosso ensinamento tem que estar nas raízes Rabad. Então, nós não precisamos buscar em outras fontes. Nós, como diz, né, o Pirkei Avot, os ensinamentos dos sábios, dos nossos pais, com referência à nossa conduta diária, lá fala claramente, né? Escolha um rabino e siga-o. É a liderança. E a nossa liderança, Bnei Noach Brasil, Bnei Noach, no caso específico nosso, Bauru e região, né? Como as demais comunidades ligadas ao movimento Bnei Noach Brasil, nós estamos ligados ao rabino Yaakov Gedenstad, que é do movimento Rabad, é o rabino do Rabad. Então, a nossa fonte de aprendizado, de ensinamento e de repartir, compartilhar com os Bnei Noach, os não-judeus, esses ensinamentos, eles estão ligados ao Rabad, porque a nossa fonte é a Rabad, porque o nosso rabino está ligado e é o rabino do Rabad. Então, aqui, especificamente, está falando que nós precisamos usar de fontes dignas que estão ligadas onde? A Torá. E nós estamos ligados ao rabino Yaakov, porque ele é do Rabad, porque o movimento Rabad é ligado totalmente à Torá. E qualquer movimento religioso que sai da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, já começam a sair da fonte da vida, a raiz da palavra, né? Como diz o profeta, né? Que nós precisamos retornar às veredas antigas, né? Aí alguém, né, não muito bem informado, ele fala, nós temos que retornar ao estilo de vida religiosa de antigamente. Não. Quando se fala isso, está falando das veredas antigas, está falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Qualquer ensinamento que foge aos 5 primeiros livros da Bíblia é um ensinamento enganoso. Uma casa, um edifício, para ser construído, edificado, e para ser forte, sólido, ele não começa do telhado para baixo. Ele começa do alicerce. Ele começa da fundação. Olhando do ponto de vista de árvore, começa pela raiz. Então, um edifício, uma casa que não tem alicerce, não tem nada. A sua destruição é real. Então, qualquer ensinamento religioso que não tenha as suas raízes, a sua fundação, a sua base na Torá, é realmente uma casa que está sem alicerce. A sua ruína é algo iminente, pode acontecer a qualquer momento. Não se devem também aceitar contribuições de pessoas sem escrúpulos, de má fama, que ganharam a sua fortuna de forma ilegal e desonesta. Infelizmente, nós estamos vendo no mundo moderno que vários segmentos religiosos estão recebendo contribuições, seus dízimos, sua tzedakah, né? Estão recebendo de formas impróprias, estão recebendo de formas sem escrúpulos, estão recebendo de forma má fama, estão recebendo fortunas que não foram ganhas de forma legal. Muito pelo contrário, foram ganhos de forma desonesta e ilegal. Então, este versículo aqui do capítulo 17 de Deuteronômio, né, em que nos fala a respeito sobre não sacrificarás ao Eterno teu Deus com defeito ou com imperfeição. O seu serviço a Deus, que é chamado de Avodah Shebalev, o serviço do coração, que significa um serviço de amor. Então, esse serviço do coração, esse serviço do amor, ele tem que ser puro.
fiel, digno. Ele não pode conter corrupção, suborno, ilegalidade, desonestidade. Então, por isso, o seu serviço a Deus, seja através da sua conduta em justiça, a sua conduta no dia a dia, a sua palavra no dia a dia, as suas contribuições, a sua tzedakah, os seus dízimos, eles têm que ser de forma honesta, forma pura, digna, legal. Isto se torna para Deus de forma agradável. É um serviço agradável, certo? E esse sacrifício, ele se torna para Deus algo aprazível. É um incenso suave às narinas de Deus. Então, por isso, cuidado com o seu serviço a Deus. Uma coisa é certa, de Deus não se zomba, e Deus, ele não é como um homem que pode barganhar com ele, de fazer trapaças, desonestidades. Deus vê o teu pensamento mesmo antes dele chegar à tua mente. Então, sempre é bom lembrar-se, com Deus não se brinca, né? No verso 9 do capítulo 17, nós temos aí, né? E virás aos sacerdotes, levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. Aqui o mais importante que os sábios aqui nos chamam a atenção é que nós precisamos respeitar, certo? Nós precisamos ter educação, certo? Para com as lideranças, para com aqueles que estão em autoridade. Então, é questão de respeito, é questão de respeitar, né? É questão de fazer com que a pessoa, ela que exerce cargo, seja ele religioso ou no mundo secular, né? Juízes, reis, autoridades estabelecidas, né? Elas venham ter respeito. Você precisa respeitar as autoridades. E aqueles que não cumprem com fidelidade os juízos do Eterno, né? Porque o Eterno é a justiça, Dayan Haemet, ele é o verdadeiro juiz, sem sombra de dúvidas, essas pessoas têm e terão um acerto muito sério com o grande rei. Depois nós vamos para... Vamos ver aqui. No capítulo 17, nós temos aí a partir do versículo 14, né? Onde, quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e a herdares e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, como fazem todas as nações, que estão ao redor de mim. Poderá certamente pôr sobre ti o rei que escolher o Eterno, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti um homem estranho, que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito, nunca mais voltareis a este lugar, e não multiplicará para si, né, os seus bens. Aqui nessa passagem nós temos aí o Eterno fazendo, dando, né, as suas orientações, aquilo que o povo deve tomar cuidado, né? Então, dessa forma, nos fala que o rei não venha multiplicar para si cavalos, né? A mensagem central que o Eterno quer nos dar através disso, que os sábios nos chamam a atenção, significa que você não pode ter o objetivo de ostentação, mostrar, querer ser o tal, né? Então, o que nós vemos aí?
O Eterno está orientando que o rei ele não pode ostentar poder de riquezas, de posses, certo? Ele não pode se mostrar de uma forma em que coloque o povo de uma forma humilhante. E o povo se sinta humilhado pela ostentação do rei. Então, o que nós aprendemos disso daqui? Que o serviço a Deus, desde o rei, a autoridade máxima, até a pessoa mais simples do povo, o serviço a Deus é o mesmo. Todos estão em igualdade de condições em servir a Deus. Então, por isso, a ostentação, ela faz com que a liderança se perca no seu caminho. E aí ela vai, principalmente para o não-judeu, ele vai violar dois mandamentos principais dessa nossa paraxá: fazer justiça e não cometer idolatria. Porque ele será injusto e ele fará idolatria de si mesmo, certo? Então, isto é realmente abominável aos olhos do Eterno. E qualquer liderança que você veja, que você faz parte, e você vê que a pessoa começa a ostentar, né? Uma das formas de você se aperceber que a liderança ela está se tornando idólatra de si mesmo é quando a liderança começa a falar muito na primeira pessoa. Eu e eu. Isso já começa a idolatrar o ego, a enaltecer o próprio ego. Então, por isso, são sinais em que você precisa estar atentos para que você não seja guiado por um mestre, entre aspas, enganoso. E aí você acaba caindo aí na mesma condenação do que esse falso mestre ou falso profeta, certo? Então, tome cuidado com essas questões. É muito sério. A sua vida é importante para Deus, para o Deus verdadeiro, não para o Deus da madeira ou o Deus da pedra, não o Deus do ego, não o Deus de lideranças religiosas que se colocam acima de todos e de tudo, né? E se tornam, entre aspas, né? Se tornam todo-poderoso, né? Onde já se viu pessoas trazerem objetos. Nós vimos aqui questão de idolatria da árvore Acerá, mas vamos aplicar isso nos tempos modernos, onde Deus proíbe de fazer o altar de pedra, onde Deus proíbe fazer deuses de madeira, e as pessoas estão transformando isso hoje em dia de que forma? A idolatria do ego, a ostentação, onde hoje muitas lideranças elas têm segurança própria, segurança armada. E essa paraxá Shofetim, Juízes, ela nos alerta que tem aqui o capítulo que nos fala sobre quando o exército de Israel vai para a guerra, eles precisam confiar unicamente em Deus. E Deus é a tua proteção, Deus é o teu escudo. Mas hoje, de uma forma geral, as lideranças estão tão preocupadas com o seu próprio ego, com a sua própria idolatria, que eles precisam até de seguranças particulares, certo? Armados. Por quê? Porque não confiam mais em Deus e vieram se tornar idólatras de si mesmo através da ostentação, explorando o povo, se tornando milionários, grandes, com grandes posses, e precisa de segurança. Onde está o teu Deus? Então, quando nós temos estas coisas aqui, onde que Deus está trazendo pela Torá, por isso voltamos a falar, todo ensinamento que foge
dos 5 primeiros livros da Bíblia, as pessoas e lideranças têm uma grande tendência a romper 2 grandes mandamentos: não cometer idolatria e praticar justiça. Eles cometem a idolatria e não praticam a justiça. E o povo se torna escravo. Escravo. Por isso que muitos segmentos religiosos usam palavras pesadas para fazer com que o povo fique na coleira. E a Torá vem nos trazer a liberdade. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com autorização do faraó. Isso significa o quê? Sermos livres. Moisés e Arão sempre iam na presença do faraó e dizia: assim diz o Deus de Israel, deixa sair o meu povo para me servir. Então a liberdade que Deus nos dá, a liberdade que Deus nos trouxe através da Torá, é para servir a Deus de forma honesta, digna, clara, transparente, à luz dos seus olhos e à luz da sua Torá. Fugiu a isto, fugiu ao propósito divino. No versículo 17 do capítulo 17, nós temos assim: e não multiplicarás para si mulheres, para que não se desvie o seu coração, e prata e ouro não multiplicará muito para si. Né? Obviamente, né, não multiplicarás para si mulheres, está falando de forma bem clara. Né? Uma das mitzvot, um dos mandamentos, né, tanto para judeus como para não judeus, é não cometer adultério, não praticar ato sexual ilícito. Todo ato sexual ele é aprovado biblicamente no casamento, fora do casamento não. Então toda a intimidade do casal ela é abençoada dentro do casamento. Fora do casamento não tem como, é adultério, é prostituição, por aí afora vai. E foi por causa disso que Salomão, no final dos seus dias, ele acabou se desvirtuando do caminho, porque as múltiplas mulheres que ele teve, né, acabou levando-o para a idolatria, aos deuses de madeira e de pedra, certo? E a palavra, a Torá, nos traz sobre a questão, né, o homem e a mulher, está no singular, eles formarão a família e multiplicarão, né, através dos filhos, certo? E dessa forma está dizendo, para que não se desvie o seu coração. Está nos dizendo que o nosso coração, ele precisa estar ligado com o coração de Deus. E esse mês de Elul, que é o mês em que o rei está no campo, né? O grande rei, Deus, está no campo. Então, o povo está na mesma dimensão com o rei, com Deus. Isso significa que é coração com coração, olhos nos olhos. Então, o nosso coração, ele precisa estar em harmonia com o coração de Deus. Desta forma, nós poderemos fazer um serviço a Deus, de fato, com transparência, com honestidade, com fidelidade. Então, o serviço ao Eterno, Avodah Shebalev, o serviço do coração, o serviço de amor, é importante, coração com coração, né? Então, que o seu coração não se desvie do Eterno, que o seu coração, o meu coração, o nosso coração, ele esteja realmente em sintonia, em harmonia com o coração de Deus. Dentro dessa passagem que nós temos aqui, do capítulo 17, do verso 14 a 20, nós temos algo muito precioso aqui, e segundo os nossos sábios nos falam, que é uma ligação muito intensa com referência ao rei Davi
e o rei Mashiach, que se revelará para a redenção nos últimos dias. Assim como os grandes sábios, o rei Davi nunca tinha tempo para dormir adequadamente. Ele estudava a Torá até o meio da noite, cochilando somente quando estava exausto. À meia-noite, o vento norte tocava as cordas da harpa, que ficava sobre o seu leito. Este era um sinal para Davi acordar, e então cantava músicas de louvor a Hashem até o amanhecer. Durante o dia, ele se encontrava com reis estrangeiros, ele não discutia política com eles, em vez disso ele falava sobre Torá, seu assunto favorito. Os judeus seguiam o exemplo dos seus reis. O rei era a inspiração para o espírito nacional. Por isso, na época de David, todos estudavam Torá. O rei David era muito humilde, nunca levantava a cabeça ao andar entre os seus súditos. Ele dizia: Hashem, posso ser o rei, porém você é o rei dos reis. Hashem denominou David de seu servo, prometeu que o reinado continuaria na família de David para sempre. Apesar de o reinado de David estar suspenso por causa do exílio judaico, Deus prometeu que ele irá restaurá-lo no futuro. Mashiach também será um descendente do rei David. Maimônides, um dos grandes sábios do passado, ele traz a seguinte halachá, a seguinte lei, que descreve o Mashiach. Se surgir, prestem atenção nisso, porque está ligado diretamente com a sua fé, com a sua conduta. Está ligado diretamente a esses dias em que o nosso Rebbe, ele diz que nós somos a última geração para que Mashiach se manifeste. Se surgir um rei da casa de David, que se ocupará com a Torá e os mandamentos, tanto a Torá oral como a Torá escrita, assim como seu descendente David, e que fará todos os judeus retornarem para a observância, podemos presumir que ele é o Mashiach. Se tiver sucesso reconstruindo o Beit Hamikdash e reunindo os exilados, certamente é o Mashiach. Mashiach fará com que o mundo todo retorne ao caminho da verdade e com que todas as nações sirvam a Deus em harmonia. Isso aqui é muito importante, amados, com referência à questão de David e Mashiach, né? Então, Maimônides, um dos grandes sábios do passado, ele traz para nós o conhecimento para que nós estejamos atentos aos sinais. Então ele diz assim: se surgir um rei na casa de David, isso é Israel, um rei judeu, não é um rei grego, não é um rei romano, não é um rei latino, não é um rei de nenhuma outra nação, é um rei judeu. Se surgir um rei da casa de David, que se ocupará com a Torá e os mandamentos, tanto a Torá oral como a Torá escrita, assim como seu descendente David, e que fará todos os judeus retornarem para a observância da Torá, podemos presumir que ele é o Mashiach. Até hoje, nós não vimos o cumprimento desta profecia. Então, o Mashiach, ele ainda não se manifestou, certo? O que nós estamos vendo hoje são preparativos para que este rei surja, apareça, trazendo os ensinamentos tanto da Torá escrita como da Torá oral. Nos últimos tempos, né,
Quem mais se dedicou a isto, né, para esses ensinamentos, foi o nosso Rebbe, que trouxe grandes ensinamentos da Torá oral e da Torá escrita. Também este rei, ele fará com que os judeus retornem à observância da Torá. Então, hoje nós estamos vendo, né, uma grande quantidade de judeus retornando à observância da Torá, através, principalmente, do movimento Rabad, certo? Então, vendo esses sinais, diz Maimônides, podemos presumir que ele é o Mashiach. Mas Maimônides não parou por aí. Precisa ser uma somatória de sinais para você, eu, nós distinguirmos o Mashiach. É o Mashiach verdadeiro ou não? Então Maimônides continua dizendo, se tiver reconstruído o Beit HaMikdash e reunindo os exilados, os judeus exilados das nações, certamente é o Mashiach. Quando este rei judeu fizer estas coisas, certamente é o Mashiach. Reconstruindo o templo em Jerusalém e reunindo os exilados, os judeus do mundo inteiro, fazendo-os retornar à terra de Israel. Esses dois sinais mostrará que certamente este é o Mashiach. E até agora não se concluiu estes sinais. Então, Mashiach fará com que o mundo todo retorne ao caminho da verdade e com que todas as nações sirvam a Deus em harmonia. Ainda não aconteceu estes sinais. Portanto, o Messias verdadeiro ainda não veio, ainda não chegou. Vejam bem, o Mashiach verdadeiro, ele fará com que o mundo retorne ao caminho da verdade. O mundo, não alguns, o mundo, as nações. Também fará com que todas as nações sirvam a Deus em harmonia. Harmonia significa o quê? Sem brigas, sem partidarismo, sem facções. Um só Deus, uma só fé, um só serviço a Deus. Muitos se apresentaram ao longo do caminho como o Messias, mas acabaram findando-se por não cumprirem as profecias, os sinais bíblicos, certo? Teve até Messias que disse que veio para trazer a guerra e não a paz. Teve Messias que se apresentaram, né, como Messias, dizendo que ele veio para trazer a discórdia entre pais e filhos, entre a nora e a sogra. Então, não condiz com os sinais e as profecias bíblicas, onde haverá harmonia, né? Isaías, o grande profeta messiânico, né, ele fala que os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de agricultura, porque não haverá mais guerra. Então, portanto, né, até o momento ainda não houve, né, a manifestação verdadeira de Mashiach ali. Seguindo em frente, vamos para o capítulo 18, né? No capítulo 18, nós temos aí, a partir do versículo 10, principalmente, onde diz, não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromantes ou ideonita,
nem quem consulte os mortos, porque abominável é ao Eterno todo aquele que faz estas coisas. E por causa destas abominações, o Eterno teu Deus os desterra de diante dele. Sê confiante nele, e então estarás com o Eterno, o teu Deus. Né? O denominador comum destas práticas era a tentativa do ser humano de, devido aos seus temores e inseguranças, desvendar o seu futuro. A Torá considera as abominações gravíssimas, pois aquele que realmente crê em Deus não pode sujeitar seus passos ou decisões aos conselhos de adivinhos e coisas similares. O monoteísmo ético proposto pelo judaísmo afirma justamente que nada existe fora de Deus. O que se pede é que confiemos nele para estarmos com o eterno nosso Deus. Não podemos sequer pensar em partilhar nossa veneração a Deus com temores que porventura nos acometem, pois assim estaríamos faltando com toda a nossa devoção e irrestrita apenas a Deus. Né? Os temores e inseguranças, eles não podem fazer com que você desvie a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, o único Criador, o Ensof, o Eterno. Quando o salmista diz, né, bem-aventurado, na forma bem simples, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? De forma mais profunda, bem-aventurada é a nação cujo Deus é Adonai, é o Deus de Israel, é o Deus dos judeus, é o Deus da Torá, é o único Deus. Então, é este Deus que a Torá nos traz. E Deus se revelou no Monte Sinai de forma bem, nesta aliança com o povo judeu, porque naqueles dias as nações rejeitaram a Torá. E somente o povo judeu aceitou a aliança da Torá. Então, por isso que o Eterno disse ao povo judeu: vocês serão a luz para as nações. É através de vocês que as nações me conhecerão. É através de vocês que as nações vão ver que só em mim há a verdadeira adoração, serviço e a verdadeira sabedoria e conhecimento. Por isso, através dos milênios, as nações tentaram de todas as formas de destruir, dizimar, eliminar da face da terra os judeus, e não conseguiram. Por mais que eles fossem perseguidos, por mais que fossem levados cativos, quase ao extermínio total, nos últimos tempos temos aí o resultado da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram eliminados por aquele regime, certo? Então, através dos milênios, as nações tentaram dizimar a Israel. Por quê? Porque tentaram dizimar a existência, entre aspas, do único Deus. E por que Israel não foi dizimado? Por que os judeus não foram dizimados? Porque a confiança em Deus, sendo irrestrita, ele honra, guarda e protege. E é por isso que, através da nação de Israel, hoje nós conhecemos mais do que nunca o nosso Deus, o teu Deus, o Deus dos hebreus. Né? Então, aqui nós temos essa questão: nada, nada, nada e nada você precisa consultar, a não ser Deus através da Torá e dos seus mestres, os sábios da Torá, no caso específico, os rabinos. Né? Se você quer conhecer o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, procure um rabino e você vai se instruir muito bem no conhecimento de Deus. Né? Somando-se com aqueles que estão seguindo este caminhar, sem sombra de dúvidas, você estará num caminho de sabedoria, né? De entendimento,
e cada vez mais numa forma de agradar a Deus. Seguindo ainda no capítulo 18, nós temos aí, né, do verso 10 ao 13, que nos fala sobre a proibição de consultar qualquer outra coisa a não ser somente a Deus através da Torá e dos sábios da palavra, né? Nós temos aí no versículo 13, 18, 13, onde nos fala: "Sê confiante nele, e então estarás com o Eterno, o teu Deus." Né? Ser confiante significa confiar no Eterno, é como estar com ele. Ou seja, a confiança no Eterno é estar com ele. Se você está com Deus, você não precisa consultar nada. E principalmente estas coisas que acabamos de falar aqui, do versículo 13 e 14, né? Você não precisa consultar absolutamente nada. Deus, através da sua palavra, a Torá, ele já se faz conhecer. A sua sabedoria também já se faz conhecer. Por isso, confiar em Deus é estar com Deus. Todos gostam muito bem daquele Salmo 23, né? Mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Quem estará contigo? Você precisa ter esse conhecimento. Essa palavra está falando, está se referindo ao único Deus, o Deus da Torá, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus. É o Deus da Bíblia, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. É Adonai. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é ele. Simplesmente isto. Então, dessa forma, o Salmo 23 não está se referindo a outros deuses. Está se referindo ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus da Torá. Não temerei mal algum, porque tu, ó Deus, estará comigo. Então, confiar em Deus é estar com Deus, é coração no coração, ok? Vamos ver aqui mais alguma coisa para nós encerrarmos, né? O capítulo 20 nos fala com referência quando o povo, o exército de Israel saía para a batalha, para a guerra. Então, naquele momento, quando o povo saía para a guerra, então eles consultavam o Kohen, o sacerdote, Mashuach Mirhamah, que significa que é o sacerdote da guerra. Então, quando o povo saía para a guerra, eles consultavam o Kohen Gadol, o sacerdote, porque o sacerdote ele estava com Deus, no coração de Deus, coração com coração. E quando eles pediam direção, orientação, Deus dava para o sacerdote a orientação e a direção, e o povo seguia isso. E eles se tornavam vencedores na sua batalha. Concluindo, nesse sentido, nós estamos aí no nosso dia a dia, e nós estamos numa batalha terrível no nosso dia a dia. É uma batalha espiritual e é uma batalha que se manifesta nesse mundo inferior, nesse mundo físico, onde nós encontramos aí tantos obstáculos, encontramos tantos inimigos e por aí afora vai. É importante que nós realmente consultemos a Deus, mas não segundo o padrão que os homens estabeleceram, não segundo o padrão que a idolatria estabeleceu, que os pagãos estabeleceram, mas segundo aquilo que foi estabelecido pelo próprio Eterno através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Somente com Deus é que nós poderemos ser vencedores. Somente com Deus é que nós poderemos
certamente chegarmos no final da nossa missão e poderemos dizer diante de Deus, realmente, cumpri a missão que o Senhor me confiou. Por isso, nos preparemos no nosso dia a dia, que nós estejamos aí praticando a justiça, seguindo e perseguindo em fazer justiça. Que nós não venhamos de forma alguma nos apartarmos do único Deus vivo, real, o Eterno, o Todo-Poderoso. Para que nós possamos fazer com que, aonde formos, um pouco de luz possa dissipar uma grande escuridão e apressarmos a manifestação de Mashiach. E que Mashiach, ele venha em nossos dias, e que seja breve, que seja para agora. E para isso, sirvamos a Deus de coração. Avodah Shebalev, serviço do coração, serviço com amor. Que seja, pois, esse teu propósito no seu dia a dia. Shalom, shalom.